E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilos? Vamos para mais uma aula? Gente, nosso tema hoje vai ser sobre fermentação, que é o processo de obtenção de energia na ausência do oxigênio. Legal? Um conteúdo que cai bastante no Enem, vem caindo várias e várias vezes, já caiu, né, sobre fermentação. Para quem não se lembra, existem 4 tipos de fermentação, lembra? Alcoólica, lática, acética e a fermentação butírica. Toma cuidado que existe a fermentação e existe a respiração aeróbica. A respiração aeróbica, para quem não lembra, a partir de uma molécula de glicose, geralmente são produzidos 38 moléculas de ATP. Tá lembrados? Já a fermentação não. De uma glicose são produzidas apenas 2 moléculas de ATP. Então é um processo em que se produz menos energia, mas ele é essencial, né, para que bactérias e até mesmo fungos possam produzir, né, energia a partir, por exemplo, da degradação da glicose. Beleza? Não há participação de oxigênio. Vamos trabalhar então? Vamos lá. Bom, gente, então nosso conteúdo, né, hoje, como nós já falamos aqui, é sobre a fermentação. Como eu comentei aqui no início, fermentação é um processo anaeróbio, quer dizer que não se utiliza oxigênio para a produção de energia, para a produção de adenosina trifosfato. Fermentação é um processo que nós sabemos muito bem, utilizamos aí no dia a dia: queijo, pão, cachaça, vinho, cerveja, dentre outros produtos, tá? Que são decorrentes do processo de fermentação. Só para a gente tomar cuidado aqui, os tipos de salicílios em relação à classificação se eles utilizam ou não o oxigênio. Vamos lembrar. Só realiza a fermentação. Lactobacillus. Estão lembrados do lactobacillus? Que a gente encontra do leite fermentado, o famoso Yakult, né, que é uma marca que a gente sabe muito bem. Toda vez que você vai tomar Yakult, né, está escrito lá lactobacillus vivos. Essas bactérias, conhecidas como lactobacillus, só produzem energia através do processo de fermentação. Existem os anaeróbios estritos, aqueles que não utilizam o oxigênio de forma nenhuma. Tá? Eles só conseguem produzir sua energia na ausência do oxigênio. É o caso da bactéria conhecida como Clostridium tetani, que todo mundo já sabe, né, pelo próprio nome, causadora do tétano. E existem os anaeróbios facultativos, aqueles que podem viver tanto na ausência quanto na presença do oxigênio. O famoso Saccharomyces cerevisiae, que é um fungo, é uma levedura, que nós conhecemos aí vulgarmente como fermento biológico. Legal? Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles aqui nos próximos slides. Gente, quando a gente fala em respiração aeróbica, vamos lembrar? Existem 3 etapas para a produção de energia. Você lembra? É a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Legal, essa é a respiração aeróbica. A nossa aula de hoje é fermentação. Na fermentação só tem uma única etapa, que é conhecida como glicólise, que ocorre fora da mitocôndria, por isso que é chamado de etapa extramitocondrial. Ela ocorre aqui, gente, ó, nessa imagem dessa célula, nessa cor azul que você está vendo aqui, ó, que é onde ocorre a parte líquida, onde está a parte líquida da célula, chamada de citosol ou hialoplasma, é onde ocorre a etapa conhecida como glicólise. Beleza? Na fermentação só tem esta etapa, glicólise. Então vamos lá. A glicólise, ela ocorre da seguinte forma: uma molécula de glicose, que se encontra na parte líquida da célula, ou seja, no hialoplasma, certo? Ela sofre ação de uma enzima chamada desidrogenase. Como o nome está dizendo, é uma enzima que remove os hidrogênios da glicose. Para ser mais exato, a desidrogenase, ela remove 4 hidrogênios, não é isso? 4 átomos de hidrogênio. Consequentemente, são removidos 4 elétrons. Legal? E quando esses 4 elétrons foram removidos da glicose, a molécula de glicose é transformada, é desdobrada em 2 outras moléculas, chamadas de ácido pirúvico, também conhecida como piruvato. Beleza? Só para você analisar aqui, ó, praticamente não mudou, né? Mas olha só, 2 vezes 3, 6, continua. 4 vezes 2, 8, com mais 4 hidrogênios que foram perdidos, 8 mais 4, olha lá, ó, 12 hidrogênios. 3 vezes 2, 6 oxigênio. Resumindo, a enzima desidrogenase atua na glicose, degradando a glicose, desdobrando a glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico. O rendimento energético, pessoal, da glicólise é sempre 2 ATPs. Você só não pode esquecer assim, são produzidos 4 ATPs na verdade. 2 a célula consome. Então, na verdade, de 4 produzidos e 2 consumidos, só sobram
2 ATPs. Então, o rendimento energético é sempre 2 ATPs, em qualquer uma das fermentações. Beleza? Então, para o próximo slide, gente, você não pode esquecer o seguinte: sempre a glicose vai ser desdobrada em ácido pirúvico. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar o primeiro tipo de fermentação. O primeiro é alcoólica. Como eu disse no slide anterior, ó, a glicose ela é desdobrada em ácido pirúvico. Legal? Na alcoólica, o ácido pirúvico, ele vai sofrer ação, nesse caso, pessoal, tem que tomar cuidado, de um fungo que você conhece, que é o Saccharomyces cerevisiae, que é o fungo conhecido como fermento biológico. O que o fermento biológico ele faz? Desse ácido pirúvico, olha lá, ele vai ser convertido em álcool etílico. Para quem não lembra, o álcool etílico é também conhecido como etanol. Serão liberados 2 moléculas de gás carbônico, e como eu disse anteriormente, sempre será produzido como rendimento energético 2 ATPs. Beleza? Resumindo então, na fermentação alcoólica, a glicose é degradada, desdobrada em ácido pirúvico, que será convertido em álcool etílico, gás carbônico e ATP. Então, o produto da fermentação alcoólica é álcool etílico, que é o famoso etanol, gás carbônico e ATP. Então, vamos lá. Gente, o Saccharomyces cerevisiae, olha ele aqui, ó, são vários fungos que vocês estão vendo aqui, são conhecidos como leveduras, são fungos unicelulares, microscópicos, que nós encontramos aqui no famoso fermento biológico, usado para fabricar pão, lembra? Cerveja, cachaça, vinho. Temos aqui, né, o lance de fazer a massa do pão, você lembra? Que adiciona leite, adiciona açúcar, adiciona o fermento biológico. Qual que é a finalidade do fermento biológico? A finalidade do fermento biológico, nesse caso, a fabricação do pão, é fazer com que a massa cresça. Aí vem a pergunta: professor, o que faz a massa crescer? Gente, eu acabei de falar. O que faz a massa crescer, dá uma olhada aqui, ó, é esse gás aqui, ó, nome dele. Gás carbônico, o famoso dióxido de carbono, o famoso CO2. Tem até um lance que eu acho que você já deve ter visto sua mãe ou sua vovó fazer, que quando está se preparando a massa, quando ela está pronta e coloca ela para descansar, pega-se uma bolinha, né, um pequeno pedaço da massa e olha lá, ó, coloca num copo com água. A tendência é, claro, a bolinha ir para o fundo. Aí a sua mamãe e a vovó, né, o que eles vão fazendo? Eles vão comparando, analisando, minuto a minuto, se essa bolinha está subindo. A bolinha, com o passar do tempo, ela vai subindo, até chegar na superfície. Quando ela chega na superfície, pronto, é momento de pegar a massa do pão e colocar lá para quê? Para assar. Professor, mas por que isso? Porque esse lance de subir a massa é porque o fungo, lembra? Saccharomyces cerevisiae, o que ele está fazendo? Ele está liberando gás. Então essa massa, ela sobe porque aqui dentro está sendo liberado gás carbônico. Então, o momento que a bolinha estiver aqui em cima, é o momento ideal de colocar a massa para crescer. E é lógico, né, gente, se não colocasse o fermento biológico, essa massa ia ficar dura. Então, dificilmente alguém ia conseguir comer com facilidade. Então, a finalidade da massa crescer, como você já deve ter percebido do pão, é que a massa fica macia, né? Fica com pequenas cavidades no seu interior, ricas em gás carbônico. Então, é utilizada a fermentação alcoólica, fabricar pão. Olha lá, um experimento muito legal que é feito nos laboratórios é esse. Se coloca água com fundo, né? Uma água morna, tem que colocar carboidrato, açúcar e deixar descansar. Com o tempo você percebe que a bexiga ela vai se encher de gás, olha lá. Por que ela está enchendo de gás? Quem é o gás que está aqui dentro em grande quantidade? Você já sabe, é o CO2. Beleza? Bom, como eu disse para você, é usado na fabricação da cerveja, beleza? É usado na fabricação do vinho. Vinho não, desculpa, que é a cachaça. Parece que eu já tomei uma aqui. Olha lá, é a fabricação da cachaça. Então, repetindo, cerveja, cachaça e sim, claro, né, o vinho que é usado também através da fermentação alcoólica. O que nos deixa bêbado, então, quando você ingere em grande quantidade, quem é? É o álcool etílico, não é isso? Que é produzido como um dos produtos do processo de fermentação alcoólica. Beleza? Bom, a outra famosa também é a fermentação lática. De novo, a glicose é desdobrada em ácido pirúvico e será convertida em ácido lático. E, de novo, produzido 2 ATP. Professor, quem faz isso? Bactérias. E vocês conhecem os lactobacilos. Utilizado para a fabricação de queijo, lembra? Coalhada, certo? Aí, ó, o leite fermentado, o famoso iogurte. E também, gente, o lance da fadiga muscular. Isso cai pra caramba no vestibular. Os nossos músculos também realizam a fermentação lática. Quando você faz um exercício muito intenso, por exemplo, e você está com deficiência de oxigênio, os teus músculos, eles tentam obter energia na ausência do oxigênio. E aí a fermentação adotada nesse caso é a fermentação lática. E o problema é que vai acumular nos músculos ácido lático.
o que vai gerar fadiga muscular. Não é isso? Dor muscular, cansaço. Então, a fadiga muscular, ela é decorrente do acúmulo excessivo, é claro, de ácido lático. A outra fermentação é acética. Cuidado, gente. Para ter fermentação acética, primeiro tem que ter fermentação alcoólica. Não esquece disso. Aqui, a acética é usada para fabricar, no final, né, ácido acético. Resumindo, o famoso vinagre. Detalhe, gente, para ter vinagre, você antes tem que ter vinho. O vinagre, na verdade, né, é um vinho praticamente estragado. Então, vamos analisar. A glicose é desdobrada em ácido pirúvico, beleza? Aí, você sabe que a fermentação alcoólica é feita pelo fungo. Nome do fungo, lembra? Saccharomyces cerevisiae. É ele que produz o álcool etílico e o gás carbônico. Então, você sabe que para chegar no álcool etílico, ocorreu fermentação alcoólica. Fechou? Aí, se caso o vinho fica destampado, por exemplo, bactérias no ambiente, eles começam a degradar o álcool etílico, bactérias agora, e transforma ele em quê? Em ácido acético. Beleza? E de novo produz 2-ATP. Então, para ter ácido acético, primeiro tem que ter álcool etílico. Resumindo, para ter fermentação acética, primeiro tem que ter fermentação alcoólica. Então, gente, acético, olha lá, é para fabricação de quem? De vinhos, certo? Tem até mingau acético que é fabricado através desse processo. Beleza? E existe uma fermentação tensa, hein? Que é a fermentação butírica. A butírica, ela vai produzir, no final, ácido butírico, que é o famoso butanóico. O que é? Como funciona? A fermentação butírica, ela é associada com a fermentação lática, ou com o famoso polissacarídeo, conhecido como disacarídeo, conhecido como lactose, que é um tipo de carboidrato. Ela é realizada por bactérias anaeróbias, conhecidas como Clostridium butírico, através do qual se forma metabolicamente o ácido butírico acético, fórmico e também gás carbônico. Gente, essa fermentação aqui, ela faz o seguinte, ó, é ela que estraga a manteiga. Quando você vai ingerir manteiga estragada, que é aquela manteiga rançosa, que tem um cheiro, né, acre, um sabor desagradável, beleza? Ela é decorrente de ácido butírico que foi realizado por bactérias. Você tem que descartar essa manteiga. Ela pode fazer mal, ela pode provocar enjoo, náuseas, vômitos, desarranjos intestinais. Então, é encontrado na manteiga rançosa, manteiga estragada, sendo responsável pelo odor e sabor azedos na mesma. Beleza? Essa é a fermentação butírica que quase não cai. Mas olha lá, eu resumi aqui para você. Então são 4 fermentações. A alcoólica, que o produto mais importante final é álcool etílico, que é realizado pelas leveduras. A lática, ou ácido lático, pelas bactérias, lembra? Lactobacilos. A acética, produto final é ácido acético, por bactérias também. E a butírica, ácido butírico, também por bactérias. Beleza? Galera, vamos lá. Algumas questõezinhas aqui para dar uma treinada. Primeiro, essa aqui é no Enem, essa é massa, hein? Há milhares de anos o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover olha lá, né, o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão, pelo processo citado, é resultante de... Gente, lembra? Por que a massa cresce? Porque ocorre liberação de quem? De gás carbônico. Fechou? Fermentação alcoólica. Muito tranquila mesmo. Muito tranquila. Então toma cuidado. Professor, a finalidade é produzir ATP. Eu concordo, é produzir ATP, mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi o crescimento da massa do pão. Por que a massa cresceu? Porque liberou CO2. Próximo. Uma dona de casa preparou uma massa de pão usando o fermento biológico. Aí, ó, a levedura. Enquanto a massa era colocada para descansar, ela fez uma pequena bola com um pouco da mesma massa. Mergulhou-a num copo com água e aguardou que a pequena bola subisse. Quando isso aconteceu, a massa de pão foi levada ao forno para assar. Esse fenômeno da pequena bola da massa subir é explicado segundo a afirmação. Você já viu, né? Gente, por que sobe a massa? Vai. Fermentação é um processo espontâneo que não depende da presença de qualquer organismo vivo. Primeiro que depende, mas esse não é o motivo da pergunta. A bola sobe durante o processo de fermentação, devido à produção de gás carbônico que se acumula em cavidades do interior da massa. Perfeito. Letra B de bola. Muito sossegado. Beleza? A bola sobe durante o processo de fermentação devido à transformação da glicose em álcool, sendo o álcool mais denso do que a água, a bola sobe. Não tem nada a ver, né? Na verdade, sobe por causa do gás carbônico. Os micro-organismos do fermento têm como fonte de alimento a manteiga, não tem nada a ver, a glicose. Os micro-organismos do fermento são protistas aeróbicos. Gente, os micro-organismos são fungos, reino fungi. Cuidado. Essa na GD também, ó, o FGD.
As outras Olimpíadas ficaram marcadas pelos sucessivos recordes alcançados em todas as áreas. O aumento gradativo do rendimento dos atletas mostrou claramente o maior preparo físico. O sucesso deles está ligado à ciência e à tecnologia, que têm sido importantes aliados na obtenção de melhores desempenhos. Fisiologistas esportivos no centro de treinamento olímpico monitoram os atletas para determinar a partir de que ponto seus músculos entram em processo de, olha lá, fadiga muscular. Lembraram? Eles fazem essa análise sobre condições, bom gente, não tem oxigênio, então são condições o quê? Anaeróbicas. E investigando o aumento nos músculos de ácido lático. Ação alternativa que apresenta pela ordem informações adequadas para o preenchimento das lacunas, que massem, anaeróbica e ácido lático. Questão ridícula. Belezinha, gente? Bom, galerinha, fechamos então mais uma aula, beleza? Muito obrigado aí pela paciência, espero ter sanado as dúvidas de vocês, então não esquece fermentação alcoólica, lática, acética, e se perguntarem, você já conhece uma nova, que é a fermentação butírica, beleza? Um grande abraço a todos e nos vemos nas próximas videoaulas. Grande abraço, até mais, bye bye.